Olá! Em 25 de abril de 1974, um movimento social e político derrubou o governo salazarista e instaurou princípios democráticos e de liberdade para toda a população de Portugal. Esse fato histórico ficou marcado como o Dia da Revolução dos Cravos. 47 anos depois, lembramos a data e debatemos com você a importância da democracia. Para falarmos sobre o tema, recebo no Ideias e Debates de hoje o deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Mel. Um prazer estar aqui com você para esse debate tão importante sobre a Revolução dos Cravos. Recebo também o advogado e vice-presidente da Casa de Portugal, Renato Afonso Tellet Gonçalves. Doutor Renato, seja bem-vindo. Olá, Mel. Olá, deputado Paulo Fiorilo. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui participando da TV Alesp e compartilhando dessa prestigiosa audiência. Eu começo com o doutor Renato, porque eu queria, deputado, que o doutor Renato nos contextualizasse o que foi a Revolução dos Cravos e por que essa revolução recebeu esse nome e também qual o impacto histórico dessa revolução para Portugal. Muito bem, Bel. Antes de mais nada, eu gostaria aqui também, em nome da Casa de Portugal, parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer o deputado estadual Paulo Fiorilo, que é um grande amigo da comunidade luso-brasileira no estado de São Paulo, é um grande amigo da Casa de Portugal e do Centro Cultural 25 de Abril, e é uma pessoa altamente comprometida com os ideais que nortearam a conhecida Revolução dos Cravos. Então, deputado Paulo Fiorilo, receba o nosso abraço, mesmo que virtual, e a nossa gratidão em nome de toda a comunidade luso-brasileira do Estado de São Paulo pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência vem fazendo à frente da Alesp. Mel, em 1933 foi instituído em Portugal o chamado Estado Novo. E de 1933 a 1974, Portugal viveu sob um regime ditatorial, fascista, comandado por Antônio de Oliveira Salazar, que, embora fosse um professor da Universidade de Coimbra, embora fosse um civil, exerceu com mão de ferro o poder durante todo esse tempo em Portugal. E vamos lembrar que a República Portuguesa foi fundada em 1910, portanto, o Estado Novo se instala numa república ainda muito nova, né? Uma república que tinha apenas 23 anos de vida e um período histórico bastante conturbado. Mas nesses anos de ditadura, Portugal, além do autoritarismo presente em toda a Europa nesse momento, vamos lembrar do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, né? Desses regimes autoritários que eclodiram na Europa no século XX, o resultado de todos esses anos de ditadura salazarista foi o analfabetismo, foi a mortalidade infantil, foi recessão econômica, uma grande imigração de portugueses para as mais diversas áreas do mundo, fugindo não só do autoritarismo, mas também da pobreza e da fome, e um isolamento de Portugal no mapa da geopolítica mundial. Ocorre que nos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, Salazar resolve fazer uma investida nas chamadas colônias portuguesas, sobretudo nos países de África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E essa ofensiva importou em reprimir os movimentos de independência que surgiam nessas colônias portuguesas, né? E milhares e milhares de jovens portugueses foram então recrutados pelas Forças Armadas e enviados para as colônias portuguesas, onde passaram a combater na chamada guerra colonial. Então, esse quadro de ditadura
e de resistência à ditadura feita por estudantes, por professores, por trabalhadores, pelo movimento sindical, pelos partidos de oposição, que evidentemente a essa época eram clandestinos, primeiro o Partido Comunista Português, depois, com a fundação do Partido Socialista, vários movimentos de resistência, não só dentro de Portugal, como fora de Portugal, surgiram. Mas o que efetivamente levou ao colapso do sistema ditatorial foi o chamado MFA, o Movimento das Forças Armadas, liderado exatamente pelos capitães. Vejam que os capitães tinham uma patente mais baixa dentro da corporação, mas eles eram os oficiais de linha de frente, eles que estavam nas colônias comandando as tropas. Então, a situação econômica vivida na chamada metrópole à época, né? A situação desses jovens que vão, com o tempo, identificando que aquela guerra era uma guerra sem sentido, né? Que Portugal não implementava nas colônias um movimento desenvolvimentista, mas um movimento de grande exploração, de que, ao mesmo tempo, aqueles movimentos de independência nas colônias eram movimentos legítimos de povos que almejavam a sua autodeterminação. Então, isso vai gerando dentro das Forças Armadas uma grande indignação de uma guerra sem sentido, né, de jovens que perderam suas vidas, de jovens que foram mutilados. E esses capitães de Abril começam, muito antes de 1974, um grande movimento clandestino de organização para a tomada do poder. E isso acaba eclodindo numa grande operação militar, aquela que o próprio almirante Martins Guerreiro, que esteve conosco a semana passada, inclusive com o deputado Paulo Fiorilo, hoje almirante da Marinha Portuguesa, mas à época capitão de Abril, dizia de ser uma das mais bem-sucedidas operações militares da história das Forças Armadas Portuguesas, porque ela foi desenvolvida totalmente na clandestinidade, sem que os oficiais e o governo português tivessem conhecimento, e na madrugada do dia 23 para o dia 24 para o dia 25 de abril de 1974, então as tropas do movimento das Forças Armadas vão ganhar as ruas, vão chegar a Lisboa e vão ali enfrentar outras guarnições das Forças Armadas portuguesas alinhadas ao governo. E esse movimento, muito bem organizado, foi surpreendido duplamente. Primeiro, porque, embora o conflito armado estivesse estabelecido naquela manhã do dia 25 de abril, as forças armadas alinhadas ao governo se renderam às forças revoltosas, por assim dizer. Então, não houve nenhuma troca de tiros, não houve uma bala disparada pelos capitães de Abril e por esse movimento das Forças Armadas. E, pelo contrário, o próprio movimento das Forças Armadas orientou a população aquela manhã a ficar em casa. Só que a população não ficou em casa. A população tomou as ruas, tomou as praças e se aliou a este movimento revoltoso, o movimento das Forças Armadas. Ocorre que era primavera, Mel, em Lisboa. E na Praça do Carmo, onde estava sediado a sede do principal agente político do governo, ou seja, do professor Marcelo Caetano, que era o primeiro-ministro português à época, ele estava enquartelado no quartel do Carmo, na Praça do Carmo, havia uma florista. E a principal flor que ela vendia nessa manhã eram cravos muito bonitos. E quando as tropas revoltosas, sob o comando do capitão Salgueiro Maia, chegaram finalmente à Praça do Carmo, acompanhados daquela massa de cidadãos, de civis que foram à rua,
A dona Celeste, que vendia as flores, começou a distribuir os cravos, e as pessoas colocaram aqueles cravos, empunharam aqueles cravos e colocaram nas baionetas, nas armas dos soldados, nos canhões, e isso gerou uma simbologia e uma figura que se identificava com as bandeiras que esse movimento popular defendia, que era, sobretudo, um movimento de revolta militar pela paz, pelo resgate da democracia, pelo resgate do desenvolvimento econômico e social em Portugal e pela descolonização, ou seja, pelo reconhecimento de que os povos de além-mar de língua portuguesa teriam direito à sua independência e à sua autodeterminação. E essa foi a fórmula desse movimento vencedor, porque foi uma operação militar ocorrida não só em Lisboa, mas em Portugal inteiro, muito bem sucedida, e um levante militar que contou com o apoio das massas, com o apoio maciço da população. A população não ficou em casa. O desejo de liberdade, o desejo de democracia era tão grande, que as pessoas foram às ruas, e esse dia, 25 de abril, foi um dia, e ainda é um dia muito cantado, muito contado em verso e prosa, pela sua magia, pelo seu romantismo, muito embora 4 civis tenham morrido nesse dia, e muitos outros feridos, não pelas balas do movimento das Forças Armadas, mas pelas balas da polícia de repressão política portuguesa, que começou a disparar a esmo na população, vitimando esses 4 irmãos portugueses que, infelizmente, perderam a vida nessa manhã. Mas esse movimento é um movimento importantíssimo, que nós vamos ter oportunidade agora de falar sobre ele, mas essas são as circunstâncias pelas quais esse levante militar ficou conhecido como a Revolução dos Cravos. Nossa, deputado. Poxa vida. Deputado, a Assembleia reconheceu a importância dessa chamada Revolução dos Cravos por meio de 2 requerimentos. O 748 de 2017, proposto pela bancada do PT, e o 1612 de 98, proposto pelo então deputado Milton Monte. O senhor também fez solenidades sobre o tema na Câmara, enquanto era vereador, aqui na Assembleia, enquanto deputado. Qual que é a importância de trazer para o parlamento esse debate, deputado? Mel, primeiro agradecer a presença do Dr. Renato, meu amigo de longa data, agradecer à Casa de Portugal, que o Renato é vice-presidente, a direção, toda a diretoria da Casa, e dizer do carinho que eu tenho por esse debate tão importante que a gente faz já há algum tempo. Você já disse aqui na Câmara de São Paulo e agora no Parlamento Estadual. Nós fizemos um evento presencial aqui antes da pandemia e, infelizmente, a gente não conseguiu realizar outros eventos no plenário. Por isso, a gente está aproveitando ideias e debates para trazer um pouco dessa história tão importante que o Dr. Renato relata aqui para a gente, de um movimento que envolveu não só o Exército, mas que envolveu o povo português contra uma ditadura. A importância disso para o Parlamento Estadual, primeiro, se dá pela quantidade de portugueses que moram no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que fazem parte da história do estado, na construção desse estado ao longo de muitos anos, um estado que cresceu principalmente com a ajuda dos portugueses e de outros povos que aqui vieram. Segundo, porque significa resgatar a história de luta de um povo em defesa da democracia. E o parlamento é isso. O parlamento é uma expressão pública da democracia. É aqui que você discute ideias, que você tem divergências e que você constrói consensos. Relembrar a Revolução dos Cravos, para mim, significa ter sempre em mente a importância de lutar pela democracia no país, mas também no mundo, porque é um regime que dá a oportunidade do diálogo, das contradições,
e de ouvir e respeitar o outro, até para que a gente possa sempre avançar buscando saídas. E o parlamento aqui tem que prestar essa homenagem sempre, tem que buscar manter viva a memória da Revolução e dos ideais da Revolução dos Cravos, para que a gente possa continuar também, no nosso país, defendendo a democracia. Nesse momento tão difícil que a gente vive, de pandemia, nós vamos bater daqui a pouco 400 mil óbitos no país. A situação do Estado não é boa, da cidade também não, e a gente precisa entender que regime democrático é fundamental para que a população continue participando, defendendo suas posições, suas ideias, contra o radicalismo, contra os extremismos, mas defendendo o que há de mais importante, que é o diálogo, o debate permanente em busca do que é melhor para todos. Então, eu queria agradecer muito o Renato, até porque deu uma aula agora para a gente aqui, com detalhes assim impressionantes, né? Eu tive a oportunidade de participar da abertura de um debate promovido pela Casa de Portugal, e a cada evento desse a gente renova a alegria de poder participar e discutir de um fato histórico tão importante. Parabéns, Renato. Obrigado, deputado. Continuando com o senhor, falando assim sobre essa questão que o senhor falou do momento que a gente está vivendo, antes da Revolução dos Cravos, os partidos e movimentos políticos eram proibidos e diversos líderes oposicionistas estavam presos ou exilados lá em Portugal. A situação não era distante do que a gente vivia aqui no Brasil com a ditadura militar. Fazendo um recorte aqui para 2021, o senhor acha que a gente está carecendo de uma nova revolução para estabelecer e reafirmar direitos aí, não só na área política, mas de uma maneira geral? Mel, eu acho que a gente vive um momento delicado por conta da pandemia, mas também a gente vive um momento delicado por conta da política. Infelizmente, a gente tem um presidente da República que é um negacionista, porque ele nega a doença, ele nega o vírus, nega a vacina, nega as medidas de isolamento, de distanciamento. Nega a ditadura militar. Nega, aliás, ao contrário, né? Ele enaltece a ditadura militar. Trocou ministros porque quer ter o exército nas suas mãos, né? Então, aqui, o risco de retrocesso é muito grande. E nós não estamos nem falando em uma revolução. Nós estamos dizendo que é preciso garantir que a democracia brasileira não retroceda, não retroceda. E, infelizmente, a gente tem um presidente da República que brinca o tempo todo com a possibilidade de uso do exército, de ameaça, de desrespeito à memória daqueles que tombaram na ditadura, de desrespeito às pessoas que perderam os seus entes queridos na pandemia, de desrespeito àqueles que estão desempregados, que estão vivendo na miséria. A gente viu agora o auxílio emergencial proposto pelo governo, que é pífio, que não ajuda as pessoas. Por isso a Assembleia está discutindo a possibilidade de criar um auxílio emergência aqui, um auxílio emergencial para poder ajudar aqueles que mais precisam. A gente tem no estado de São Paulo 1.600.000 famílias na extrema pobreza, são mais de 4.600.000 pessoas. Então, nós não podemos permitir que haja o retrocesso democrático no país. E nós precisamos combater todos os dias essas falas ineptas de um presidente que, infelizmente, eleito num processo democrático. É isso que tem de importância na democracia. Você elege quem o povo escolhe, quem tem mais votos. Agora, é verdade que a escolha feita com as condições, com os fatos que ocorreram, nos levou para uma situação muito difícil. Como outros países do mundo também vivem ou viveram, né? A gente podia lembrar dos Estados Unidos com o Trump, mas a Itália e outros países do mundo que passam por esses pequenos ditadores, por esses que desrespeitam a democracia, desrespeitam as vidas, desrespeitam a pessoa, desrespeitam o cidadão. Por isso, eu tenho certeza que o que nós vamos precisar nesse momento é continuar defendendo a democracia, continuar defendendo os pilares que sustentam a democracia. Isso é fundamental para se contrapor a esse governo negacionista que defende o retrocesso, que defende a ditadura e
que nós não podemos permitir. Por isso também a importância desse debate no parlamento, nesse momento tão difícil da nossa história. Com certeza. Doutor Renato, a gente mencionou aqui a ditadura, e aí não tem como a gente dissociar as coisas. Aqui no Brasil estava acontecendo a ditadura militar, lá a gente estava nesse processo também ditatorial que levou à Revolução dos Cravos. Foi uma coincidência ou havia um movimento antidemocrático acontecendo no mundo? Como é que o senhor analisa aí essa contextualização? A Segunda Guerra Mundial, ela é fruto de um movimento autoritário que se instalou em várias regiões do mundo, sobretudo na Europa. E o pós-guerra gerou um novo marco no campo dos direitos. Ou seja, todas as atrocidades que a humanidade vivenciou na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o que o nazifascismo foi capaz de produzir, gerou o que nós chamamos movimento dos direitos humanos, movimento dos direitos essenciais, dos direitos fundamentais, né? E a Organização das Nações Unidas, com um objetivo muito claro, que é o objetivo da paz. Ou seja, a humanidade vivenciou talvez o momento mais difícil da sua história, naquelas quadras, ou naquela quadra histórica, e iniciou um movimento. Acontece que alguns países permaneceram nesse roteiro autoritário. Um exemplo é Portugal, até 1974, outro exemplo é a Espanha, com o franquismo, né? E, coincidentemente, dois países que se autodeclararam durante a Segunda Guerra Mundial neutros, né? Mas sempre acenando e sempre simpatizando com esse lado mais autoritário da disputa existente na Segunda Guerra Mundial. E no Brasil há um fenômeno decorrente da estimulação de ditaduras na América Latina por força da Guerra Fria. No Brasil se dá num momento histórico diferente, né, em 68, mas fruto da Guerra Fria, que, por sua vez, decorre desse conflito da Segunda Guerra Mundial, a disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Tanto é que o grande argumento daqueles que defendem ainda hoje, absurdamente, a ditadura militar no Brasil, é o argumento de que aquele movimento militar que foi golpista, que foi ditador, na verdade, visava impedir a implantação do comunismo no Brasil. Essa é uma narrativa completamente descontextualizada da realidade brasileira, né? João Goulart não era comunista, Leonel Brizola não era comunista. A grande maioria dos parlamentares caçados, dos professores caçados, dos estudantes presos, mortos, torturados, não eram comunistas. Eram pessoas que defendiam a democracia como o único regime existente na atualidade, até hoje, capaz de compor, como disse o deputado Paulo Fiorilo, todos os interesses da sociedade de uma forma pacífica. Agora, eu queria resgatar a Revolução dos Cravos, porque a Revolução dos Cravos foi comandada por militares. Esses militares conduziram o poder em Portugal por cerca de 2 anos. Esse é um período muito rico da história portuguesa, a gente tem muito a aprender com esse período, mas esses 2 anos serviram para que Portugal tivesse, em 25 de abril de 1976, a sua Constituição democrática e cidadã, alinhada à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e contribuiu para que, em 1976, o povo português pudesse finalmente, e livremente e diretamente, através do voto, eleger o seu primeiro presidente democrático, que foi o general Ramalhianes, e o seu primeiro-ministro do período democrático, que foi o ministro e ex-presidente também de Portugal, Mário Soares.
Ora, o que é que esse movimento e por que esse movimento ele é tão lembrado e por que hoje os capitães de Abril gozam de uma reputação perante a sociedade portuguesa, mesmo 47 anos depois, tão grande? Porque eles lutaram pelo poder, mas devolveram esse poder ao seu legítimo dono, que é o povo, para que Portugal pudesse se desenvolver, para que Portugal pudesse se alinhar à política internacional, e hoje é um país que superou em 47 anos todas essas marcas que eu dizia da mortalidade infantil, do analfabetismo. Portugal tem um excelente sistema de educação pública, um bom sistema de saúde pública, um bom sistema de transporte público. Portanto, é inimaginável pensar ou fazer um quadro comparativo deste Portugal atual com o Portugal da época da ditadura, ou seja, a democracia só trouxe benefícios. É evidente que há muito a que se fazer, não só em Portugal, mas eu acho que em todos os países, né? Há muito a que se fazer, mas o que a Revolução dos Cravos deu para Portugal foi uma coisa chamada tolerância e amor à democracia. Não que não exista hoje em Portugal, deputado Paulo Fiorilo, movimentos extremistas, ou já existam deputados eleitos à Assembleia Portuguesa que tenham um discurso de extrema-direita, né? É engraçado que nós vemos deputados de extrema-direita, mas não vemos deputados da extrema esquerda, daquela esquerda radical antidemocrática, né? Mas ainda perdura, e é isso talvez a razão da receita pela qual Portugal comemora já há 2 dias, sem nenhuma morte por Covid-19, né? Muito embora a vacinação lá também não tenha a velocidade que os portugueses gostariam que tivesse, mas concretamente o país conseguiu contornar a segunda onda de uma forma muito organizada e de uma forma em que houve absoluto consenso e harmonia entre os poderes estabelecidos na República e entre os partidos políticos. Porque o que acontece em Portugal é que um deputado da esquerda debate com um deputado da direita como colegas, com visões diferentes, com visões antagônicas, mas não há inimigos. São portugueses no parlamento. E, infelizmente, o que nós assistimos no Brasil hoje, e que o deputado Paulo Fiorilo, com grande propriedade, acentuou, é que essa intolerância, esse discurso do ódio, esse discurso de que nós temos inimigos dentro do Brasil, não. Nós somos irmãos brasileiros, podemos pensar diferente. E onde é o lugar onde as diferenças se dão e onde o diálogo, o debate democrático acontece? No parlamento, sobretudo no parlamento, que é a expressão dessa pluralidade, mas na sociedade como um todo, na escola, na igreja, no bairro, no sindicato, no clube, enfim, em diversos fóruns onde nós vivemos a vida em sociedade, mas nós temos que compreender que nós só vamos superar os nossos desafios, inclusive na pandemia, com muita responsabilidade, com muito diálogo e com muito respeito ao próximo. Não é porque alguém pensa diferente de mim que eu desejo aniquilar esse alguém. Esse é o problema. É que se instalou ou se instalaram no poder pessoas que defendem, primeiro, uma revisão da história brasileira, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Segundo, teses negacionistas e que contrariam aquilo que é essencial e é a causa do desenvolvimento humano, que é a ciência, né? Infelizmente, essa é a realidade. E se os portugueses e a Revolução dos Cravos pode ainda, 47 anos depois, nos ensinar alguma coisa, é de que nós somos donos do nosso destino e da nossa história. Ou seja, só os brasileiros, atualmente,
Só os cidadãos brasileiros é que podem pegar essa história na mão e transformar essa história. E cabe a nós, democratas, no parlamento e fora do parlamento, defendermos a nossa Constituição Cidadã de 88, defendermos a democracia a todo custo, porque foi muito difícil chegar até aqui, né? Não foi fácil conquistar a democracia. A democracia e a liberdade são bens que eu equiparo como a saúde. Enquanto a gente tem a saúde boa, Mel, a gente não dá falta dela, não sente falta dela. Basta a gente ficar doente para pensar, poxa, eu deveria ter cuidado mais da minha saúde. A democracia e a liberdade é a mesma coisa. Nós temos democracia, temos, de certa forma, a liberdade, mas nós só sentimos falta dela quando a perdermos. Então, nós temos que cuidar da democracia, valorizá-la e não permitir que esses acenos com o autoritarismo, esses acenos contra os direitos, se concretizem e se efetivem no Brasil. Então, se há uma lição que a Revolução dos Cravos pode dar para nós, e aí a importância de debater na Revolução dos Cravos e relembrar a Revolução dos Cravos, reside aí. E você colocou uma coisa bem importante, Mel, que foi... Qual foi o reflexo da Revolução dos Cravos no Brasil, né? Nós temos diversos depoimentos de pessoas engajadas na resistência democrática brasileira à época, que afirmam que a Revolução dos Cravos foi um movimento inspirador, né? Para aqueles que estavam aqui na resistência democrática brasileira, de esperança. Nós também podemos. A nossa democracia veio mais tarde um pouco, mas ela inspirou, tanto inspirou que uma das canções mais famosas sobre a Revolução dos Cravos foi composta pelo nosso Chico Buarque, né? Sim. Deputado, depois da década de 1970, o mundo vem caminhando em direção a essa democracia. Isso que o doutor Renato falou de retomada da democracia, né? Isso foi fruto de inúmeros movimentos sociais. Claro que a Revolução dos Cravos está entre esses, que inspirou o mundo inteiro. O senhor avalia que a gente ainda tem uma caminhada pela frente, deputado, ou ainda há sérias ameaças à soberania da vontade do povo? Mel, eu acho que, assim, se a gente olhar o Brasil hoje, esse risco existe. É o que eu falei anteriormente, por conta da postura, não só do presidente da República, mas do seu entorno, né, da família, dos deputados eleitos. O Dr. Renato dá um exemplo, né? A gente elege deputado de extrema-direita, não elege de extrema-esquerda. E a extrema-direita tem defendido posições antidemocráticas, tem feito um enfrentamento, não só no debate de ideias, mas principalmente, em alguns casos, no enfrentamento físico, ou no desrespeito às ordens democráticas. A gente tem agora um deputado, o deputado Daniel Silveira, que vai ser processado pelo Supremo por conta das suas atitudes, como a gente viu e vê em várias situações. Então, acho que nós vivemos um momento delicado em que um poder constituído ou um presidente eleito, ele vai todo dia testando os limites para que as pessoas digam, não, tudo bem, reescreve a história da democracia, não tem problema, a gente não precisa ficar defendendo a diversidade. Nós estamos vendo pautas de costumes sendo colocadas, como aqui na Assembleia Legislativa, que mostra nitidamente o retrocesso democrático, de respeito, de pluralidade, e que, na minha opinião, tudo isso faz parte de um movimento que vai minando e que pode minar as bases democráticas. Agora, óbvio, a gente tem uma sociedade que tem uma história, que já passou por vários processos, um golpe militar, um golpe civil. Então, nós também fomos amadurecendo e aprendendo a fazer o enfrentamento desses que desrespeitam o outro, não só do ponto de vista do debate, mas principalmente do desrespeito, às vezes, físico, da ameaça, né? O que nós não podemos permitir, em hipótese nenhuma,
porque nós vivemos num país democrático em que as opiniões precisam ser respeitadas e que o outro tem que ser visto não como inimigo, mas como uma pessoa que possa dialogar com a gente. Portugal tem dado exemplos importantes. O doutor Renato falou do combate à pandemia. Portugal tomou decisões de fechar o país, de fechar as cidades. Diferente do que a gente tem aqui, que, não fui eu que propus fechar nada, eu estou defendendo que a gente garanta o emprego. Ninguém garante emprego sem a vida, né? Portugal deu um exemplo. Vou dar um outro. 2015, quando Portugal traz a ideia de uma geringonça na política, né? A geringonça portuguesa, que é a possibilidade de construir um grande arco de aliança para se contrapor à direita que governava o país naquele período e que acaba elegendo um representante importante para poder retomar todo o debate democrático. Portanto, a gente vai olhando o mundo e vai percebendo que há sempre oscilações. O que nós não podemos é, nas oscilações, entrarmos num caminho sem volta em que se coloque em dúvida os pilares da democracia, em que o presidente da República nega valores democráticos, prega o desrespeito permanente e desrespeita as pessoas. Eu lembro aqui agora a forma como o presidente tratou uma jornalista, agora, recentemente, quando é perguntado sobre um fato importante, que é a foto dele com um CPF cancelado, que é uma referência a pessoas que são mortas, que perdem o CPF, e ele tira uma foto, faz apologia ao crime. Então, isso é muito ruim. Por isso, é preciso aprender com a história da luta pela democracia, e a Revolução dos Cravos precisa ser sempre essa nossa referência, como foi nos anos 70 do século passado, para aqueles brasileiros que lutavam contra a ditadura brasileira e que tiveram na Revolução dos Cravos uma esperança para que aqui também, no Brasil, a gente pudesse fazer a nossa revolução e retomar a democracia. Diferente do que aconteceu em Portugal, aqui foi um processo de tensionamento, mas que nos levou à possibilidade de eleições diretas e de recuperar todo esse aspecto importante da democracia, onde você, inclusive, tem a oportunidade de discutir fatos que na ditadura jamais poderiam ser discutidos, como os desaparecimentos no período da ditadura, as mortes, tortura e assim por diante. Tivemos trabalhos importantíssimos, por exemplo, Comissão da Verdade, livros publicados. Isso sim fortalece a democracia e ajuda a gente nesse momento tão difícil, não só da crise sanitária, mas também da política, a ter na democracia a nossa referência de luta, a nossa referência na defesa desse regime que é tão importante para aqueles que acreditam numa sociedade minimamente mais justa e igualitária que nós perseguimos o tempo todo. Doutor Renato, quando a gente fala em revolução, as pessoas pressupõem que é uma guerra, né? Que vai acontecer uma guerra ali, que vai ter uma luta armada entre as partes. E a Revolução dos Cravos mostra que a revolução é possível sem essa luta, sem o derramamento de sangue. E ela alcançou um grande impacto social e reverberou em outros países, como o senhor bem mencionou. Eu queria que o senhor avaliasse, uma revolução dessa natureza pode ser o melhor caminho para a gente mudar perspectivas? Penso que sim. A Revolução dos Cravos, ela ganhou os contornos que teve por força de contextos e circunstâncias, né? Às vezes os astros contribuem para que essas circunstâncias estejam presentes, né? Foi o que eu disse, houve ali uma conjunção de coisas que não estavam combinadas, sobretudo em relação à ação, à operação militar e à adesão maciça do povo nas ruas, né? Isso não era algo previsível, nem era algo que estava combinado. E mesmo os líderes da Revolução dos Cravos, ao final do dia 25,
eles questionavam se tinham sido vitoriosos, porque eles imaginavam que, quando eles foram às ruas, né, quando eles resolveram ir para a ação, eles imaginavam que seria um processo que duraria muito tempo. E não, né, foi um processo rápido, evidentemente é um processo que durou 2 anos, foi o que eu disse, até a edição da nova Constituição e das eleições para o Parlamento e para a presidência da República. O que eu penso, e eu sempre digo isso, eu sou, por acaso, sou professor de Direito, eu sempre digo isso nas minhas aulas, que nós lemos a Constituição, os códigos, as leis, e vemos ali a consignação de direitos, né? Esses direitos fundamentais, que é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à imprensa livre, não há democracia sem imprensa livre. Não à toa, aqueles que são contra a democracia, e me parece que o chefe do Executivo Federal é alguém que acena contra a democracia, não gostam da imprensa livre, ou atacam a imprensa livre. Porque não existe democracia sem um jornalismo independente, né? Sem imprensa livre, sem liberdade de expressão. Esses direitos, eles estão lá inscritos num papel, mas esses direitos, eles têm cheiro, que é o cheiro da luta, que é o cheiro do sangue derramado por pessoas que deram as suas vidas ao longo da história da humanidade, não é só da história do Brasil. Nós só chegamos a padrões civilizatórios de convivência depois de muita guerra, depois de muita destruição. E não é possível que as novas gerações, porque não viveram os períodos autoritários, ou porque não tiveram que lutar pela imprensa livre, não tiveram que lutar pela democracia, pela liberdade, pelos direitos, tenham dificuldade de compreender que as novas gerações têm o dever de preservar essas conquistas para o futuro, para as próximas gerações. Então, um direito é algo que deve ser defendido e preservado a todo custo, porque muitas vidas estiveram envolvidas para que aquele direito estivesse ali consagrado. Se hoje a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pode realizar o trabalho que realiza de forma livre, pode debater livremente e pode contribuir para a implementação de políticas públicas, é porque existe democracia. E de 4 em 4 anos nós temos a possibilidade de expressar a nossa opinião e de mudar os deputados. Sim. Não à toa a Assembleia tem os seus canais de participação e não à toa a Assembleia está sempre chamando a população a ouvir a população nos mais diversos assuntos, dos mais diversos interesses. Essa é a nossa democracia, né? Nós temos que alimentá-la, preservá-la, garantir. Só assim nós vamos obter paz social. E não há paz social, apenas para concluir, não há paz social se houver essa diferença abissal que existe entre riqueza e pobreza, né, no nosso país. Essa é a nossa luta, né? A epidemia está aí para mostrar que, muito embora a gente tenha um sistema único de saúde que seja referência para o mundo, é uma grande conquista da democracia brasileira, é uma grande conquista da sociedade brasileira, há muito ainda o que se fazer, porque os direitos à saúde, eles são mais concretos para uma parcela mais abastada da população e direitos de difícil acesso, sobretudo para aqueles mais pobres, que estão mais longe dos grandes centros, né? Acho que esse é o grande desafio que nós temos. Sem dúvida. Eu gostaria muito de agradecer pelo programa, a aula que o senhor nos deu, doutor Renato, a oportunidade, deputado, que o senhor também nos deu de ter esse tema aqui na Rede Alesp, que
a gente tem aqui, o nosso papel dar voz aos mandatos, e esse tem tudo a ver com a estrutura do parlamento e com tudo que o parlamento tem a oferecer para a população. Muito obrigada, deputado Paulo Fiorilo, que está com a agenda apertadinha, mas conseguiu fazer esse programa conosco. Muito obrigada, doutor Renato, Obrigado, Mel, uma honra, um prazer. Ensinamentos. Que é isso, uma honra, um prazer. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Mel. Obrigado, Renato. Grande abraço aí, obrigado. Fiquem bem, saúde, protejam-se. Tá bem? Desculpa. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou dos 47 anos da Revolução dos Cravos com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, com Renato Afonso Tellet Gonçalves, que é advogado e vice-presidente da Casa de Portugal. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.